Agora é interessante notar que a par desse estilo, né, muito original, a par dessa musicalidade, e aqui é preciso salientar que Proust traduziu John Ruskin, né, o grande esteta inglês, que influenciou em escritores como Oscar Wilde e muitos outros artistas ingleses do final do século XIX. E John Ruskin, Horace Pater, né, que também foi outro grande esteta do final do século XIX inglês, eles defendiam a tese de que todas as artes tendiam para assumir a condição da música. O que é que isso significa? É que na música conteúdo e forma coincidem perfeitamente, ou seja, o conteúdo e a forma são a mesma coisa. Então, Ruskin e Pater, eles defendiam esse pensamento de que a literatura tendia para atingir a condição da música. Então nós vamos ver justamente no desabrochar do modernismo vários romances que vão tratar dessa condição. Um deles é Em Busca do Tempo Perdido, mas nós vamos ter, por exemplo, o Contraponto, de Aldous Huxley, que também se pauta muito nessa questão de produzir um romance como uma sinfonia. Já foi dito também sobre Em Busca do Tempo Perdido, né? Que é um romance sinfônico, é uma grande sinfonia. Outros comparam com uma grande catedral, também numa referência a John Ruskin, porque John Ruskin estudou muito a arquitetura inglesa, as catedrais góticas, né? E o Proust era muito aficionado por isso. Eu indico, para um melhor entendimento sobre a obra de Proust até hoje, o crítico que eu vi ser mais perspicaz, ter penetrado e ter conseguido encontrar, vamos dizer assim, uma chave bastante elucidativa sobre o Em Busca do Tempo Perdido, é Edmund Wilson. É interessante notar que esse ensaio sobre o Em Busca do Tempo Perdido foi escrito em 1931. Esse livro foi publicado em 1931. E de Edmund Wilson. E Proust tinha morrido em 1922. Então, quer dizer, esse ensaio estava bastante candente. Vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, estava bem fresco da situação, da recepção que o romance de Proust estava encontrando no meio crítico e no público. Então é muito interessante esse ensaio, eu recomendo muito. O Edmund Wilson aqui, ele consegue, ele estabelece relações de Proust com outros autores muito interessantes. O romance Em Busca do Tempo Perdido, Proust assume de novo a posição, uma posição que é muito comum na literatura francesa, que na verdade é uma marca da literatura francesa, que é a posição do narrador como um satirista, como um moralista da sociedade. Na literatura francesa, nós temos Voltaire, nós temos Balzac, nós temos Flaubert, nós temos grandes nomes de romancistas que escreveram romances como uma crítica social, uma crítica moral, uma crítica de valores. Então, Em Busca do Tempo Perdido, em seu arcabouço maior, é uma grande crítica, uma grande sátira social e uma grande crítica moral, filosófica da sociedade da época. Edmund Wilson diz, inclusive, que Proust, depois de Charles Dickens, pode ser considerado o melhor criador, o que na literatura melhor soube dar às suas personagens qualidades
inesquecíveis, marcantes. Ou seja, uma personagem de Proust, uma personagem do Em Busca do Tempo Perdido, ela é analisada, ela é descrita, ela é explorada com tantos detalhes, com tanta exaustão, que à medida que você vai lendo Em Busca do Tempo Perdido, basta que se mencione o nome de uma personagem marcante, e aí nós temos uma galeria imensa, nós temos Odette Swan, nós temos o Barão de Charlie, nós temos o Charles Swan, né? Nós temos a Madame de Verdurin, nós temos o Senhor de Norpois. É uma galeria imensa, basta que se mencione o nome dessas personagens para que a nossa memória venha todas as características, até de uma maneira caricatural, como era justamente o estilo de Charles Dickens. Percebe-se que Proust ele bebeu muito da literatura inglesa. Ele tinha vamos dizer assim, ele era um apreciador, ele era esteticamente falando muito filiado a esses grandes nomes da literatura de língua inglesa, tanto a literatura da Inglaterra mesmo, como a própria literatura norte-americana. Então, o romance, no seu andamento geral, vai narrando as fases do seu narrador, as fases da vida do seu narrador. Ele vai narrando as desilusões, ele vai desmascarando as personagens que circulam ao seu redor. Ele frequenta os grandes salões aristocráticos, os grandes salões literários, e ele vai desmascarando, satirizando as vaidades. E ele é uma grande meditação filosófica acerca do sentido do tempo, acerca do que é a vida do homem, tomando-se por parâmetro a passagem do tempo. Então, nesse sentido, o romance é de uma profundeza muito grande. Você vai lendo a série, os volumes, e você vai vendo como as personagens elas vão se transformando de uma maneira tal ao longo do tempo, e em que você percebe que o homem é instável, que o homem é, na verdade, surpreendente. E o Proust, como ele circulou nos grandes salões da época, como ele esteve realmente no meio da aristocracia, ele tem assim um toque sublime, genial, para desmascarar certos aspectos da alta sociedade. Nenhum escritor consegue essa sátira social, principalmente da alta sociedade, como ele consegue, porque ele vivenciou isto. Nós vamos encontrar a crítica, a sátira social e moralista já em Balzac, em Flaubert, né? Mas Balzac, Flaubert pode ser considerado um homem pertencente, de certa forma, guardado as devidas proporções, à aristocracia. Mas Balzac não. Então, na crítica social que Balzac, por exemplo, faz da alta sociedade, muitas vezes as suas personagens surgem com um certo exagero, uma certa desproporção, porque, na verdade, ele está narrando um meio que ele não vivenciou. É diferente de você pegar e ler Proust. Você pode até fazer o comparativo, ler um romance de Balzac sobre uma figura da alta sociedade da época e ler o Em Busca do Tempo Perdido, e aí você vai ver como essas abordagens elas são diferentes, porque uma que é de Proust é a abordagem daquele que vivenciou aquilo. Então há muitas sutilezas, muitas nuances que só o Proust consegue imprimir a sua narrativa, que o Balzac não consegue, né? Inclusive o grande crítico Erich Auerbach dizia, ele fazia essa crítica com relação a Balzac, né? Que Balzac, nenhum escritor dentro da literatura francesa
tinha a capacidade que Balzac tinha de criar personagens do povo, personagens plebeus. Já os seus personagens da alta sociedade eram verdadeiras caricaturas, eram personagens desproporcionais. Bom, pessoal, era isso que eu queria transmitir para vocês com relação ao Em Busca do Tempo Perdido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deem um like, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos criar esse espaço para discutirmos literatura. E até a próxima.